Entrevista Central. Hoje vamos conversar com Elias Jabor. Ele é doutor em Geografia Humana pela USP e é um estudioso da experiência chinesa. Também é autor de diversos livros sobre o tema. Vamos conversar um pouco sobre a polêmica dos insumos para a produção da Coronavac. Elias, muito obrigado por sua presença. Enfim, foram liberados 1.600 litros de insumo para a produção da Coronavac. Insumo suficiente para produzir 9 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus, segundo o governador de São Paulo, João Dória. Brasil e China têm relações estáveis há décadas, Elias. Por que a importação de um insumo como esse hoje é motivo de polêmica? Você falou que tem uma relação estável há décadas com a China. O Brasil abandonou essa postura nossa de equidistância em relação a qualquer grande potência, que é uma tradição da nossa diplomacia há mais de 5 décadas. Aí chegou um momento em que uma ironia do destino, né? Ou seja, levou o Brasil a ser ultra dependente de algo que só a China produz no mundo, né? Que é essa quantidade em escala de insumos que só eles são capazes de fazer, né? A Alemanha tem capacidade produtiva, Estados Unidos tem capacidade produtiva. Agora, para a escala que o Brasil precisa, atualmente só a China tem condições de fazer isso aí. Não é? Então, esse foi o impasse e a polêmica está justamente aí, né? Teve meses desse ano em que a China foi responsável por 50% das nossas exportações, né? E a China está abertamente procurando novos fornecedores de soja, por exemplo, na África. A Tanzânia é um caso específico. O Brasil logo também pode ficar sem o próprio mercado chinês, né? Isso, ou seja, isso é a irresponsabilidade e a falta de liturgia política e estratégica para um país do tamanho do Brasil, né? Em novembro do ano passado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro proferiu duros ataques contra o Estado chinês, o que suscitou uma reação imediata do embaixador da China no Brasil. Isso é uma coisa incomum, inclusive. Isso atrapalha as relações internacionais, um fato como esse específico? A nossa sorte é que os chineses eles olham o Brasil no longo prazo. Eles sabem da importância do Brasil, apesar do Brasil estar perdendo muita relevância no mundo hoje, os chineses nos olham com outros olhos, né? Ou seja, é o segundo maior país de desenvolvimento do sul global, é um país que tem um mercado interno de potencial muito grande, né? E um país que historicamente tem uma importância estratégica aqui no Cone Sul, até como um certo contraponto a chamada hegemonia americana na América Latina. Então, os chineses têm uma visão do Brasil que vai além de commodity, de fornecedor de matéria-prima, né? Então, nós temos essa sorte. Então, para os chineses, o que eu posso te garantir é que o Bolsonaro ele é um agente, né? Que está lá e vai ficar o seu tempo lá, 4, 8 anos, sai e vai entrar em outro lugar dele. Ou seja, os chineses têm clareza da historicidade do Bolsonaro. Esse problema do fornecimento de insumos, ele pode ter chegado na população de uma forma que impactou na queda de popularidade de Bolsonaro. Eu quero dizer que esses ataques bolsonaristas contra o Estado chinês podem ter gerado essa queda de popularidade por um raciocínio do povo brasileiro? Não, eu acho que o povo brasileiro, nós estamos passando por um momento que nós estamos passando por uma grande tempestade semiótica, né? Em que amplas parcelas do povo brasileiro, por exemplo, ela está muito vulnerável a fake news, né? E se nós formos observar nos últimos 2 anos, assim, a imagem chinesa no Brasil ela se deteriorou muito rapidamente, a ponto da população de São Paulo, por exemplo, metade dela não querer vacina chinesa, ou seja, o que é um absurdo, né? Então, eu não acredito que haja uma relação de causa e efeito, né? Entre a nossa verborragia contra a China com a possível queda de Bolsonaro. A queda do Bolsonaro está ligada diretamente ao fim do auxílio emergencial. Você falou dessa importância da compra de soja da China para o Brasil. Eu queria lhe perguntar qual a dimensão em números, se puder dar números resumidos, qual a dimensão em número das importações da China para o Brasil e do Brasil para a China? O Brasil é superavitário comercialmente com a China ainda, mas esse superávit é um tanto quanto enganoso, porque o Brasil, por exemplo, ele tem uma pauta de exportações para a China, uma pauta de importações que nos remete a trocas comerciais deterioradas, né? Ou seja, o Brasil ele exporta soja, exporta ferro, exporta petróleo para a China, importa máquina, equipamentos, importa carro, importa uma série de produtos que poderiam ser feitos no Brasil, não é? Números exatos, existem porcentagens, porque os números variam muito por conta de pandemia, por conta de conjuntura.
A nossa dependência comercial para com a China está aumentando em vez de diminuindo durante o governo Bolsonaro.